a importância da pregação? Alguém pode imaginar que a pregação seja alguma coisa secundária, que não ocupe o lugar de destaque que deve ter, por exemplo, numa reunião pública como essa? Alguém pode imaginar isso, que ela é secundária e que, na verdade, é como fosse uma liturgia, um compromisso que se tenha no meio da reunião, como parte integrante daquilo que é necessário apresentar às pessoas e ao povo. A pregação é o ponto principal do nosso momento, de tudo aqui que nós estamos aqui. A pregação, ela tem alguma coisa muito interessante, eu diria, entre aspas, estranha. Porque é pela pregação da fé que as pessoas recebem o Espírito e que há manifestação de milagres. Olha isto. A pregação da fé, segundo a palavra de Gálatas, é onde as pessoas recebem o Espírito e aonde há a operação de milagres. É pela pregação da fé, não é por outra coisa. Em verdade, é uma coisa, é um sereno, se você quiser entender dessa maneira, sobrenatural, que vem sobre nós, que nós não entendemos e que temos benefícios dele. A pregação, ela é excelente, é aquilo que muda. Cada um de nós tem a sua história, cada um de nós poderia dizer o que aconteceu no seu tempo e na sua vida, mas dizer para todos nós que nós começamos, todos indistintamente, deixa eu falar, todos indistintamente, nós começamos a nossa carreira no reino de Deus em resultado da pregação da fé. Diga amém? Olha, presta atenção, por favor, eu estou andando rápido, presta atenção, Caio. Pregação da fé, ela que muda todas as coisas e que transforma todas as coisas. Abra a sua palavra, por favor. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Eu estou abreviando legalzinho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. 9, 27, que diz assim. Ou 26. Ou 25. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à escravidão. Olha por quê. Para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Vocês ouviram o que eu falei? Não. Luciano do Guto, você não ouviu porque você abriu a boca. Olha aqui. Antes subjugo meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, ou venha de alguma maneira a ficar reprovado. Essa palavra me chama muita atenção, porque é o seguinte, você concorda comigo? Olha para mim, você concorda comigo que se requer do pregador que aquilo que ele prega seja, em primeiro lugar, eficaz para ele mesmo? Vocês não ouviram o que eu estou falando. Sueli, você não ouviu. Vamos prestar atenção, escute aqui. Convém, se requer daquele que prega, que ele fale alguma coisa que lhe seja uma coisa peculiar. Por exemplo, eu vou falar de salvação, mas eu tenho dúvidas de falar de salvação. Eu prego aos outros, mas eu mesmo sou reprovado naquilo. É estranho, é ruim isso, não? Não tem sentido. Eu preciso falar daquilo que eu conheço. Eu preciso passar aquilo que eu já experimentei, para eu não ser um mero papagaiozinho na história. Se requer daquele que prega, que aquilo que ele está pregando é um atributo dele, é uma característica que ele está usufruindo. Diga amém. Fala de salvação, fala de paz. Como é que eu vou falar de paz aos outros se eu não tenho paz? Uma vez eu fui fazer um regime, foi regime não, num dos milhares de regimes que eu fui fazer, eu fui no médico, o médico era gordo. E eu fui para fazer exame, fui consultar para eu emagrecer. Mas o médico que eu fui, ele era gordo. Vale? Responda para mim. O Orlando, vale? O cara vai me falar, porque eu devo ser magro e o cara tem um panetone na cintura. Vale? Você fala assim, aí você pensa assim, se não foi eficaz para ele, ele vai me ensinar o quê? É claro que já está fora, já está no descrédito.
O que importa do pregador, e se requer do pregador, que aquilo que ele fala é uma expressão de vida que ele tenha. Se ele fala de uma vida brilhante, interior, ele tem que ter essa vida, não? Se ele fala de vida abundante, é necessário que ele tenha essa vida. Não é assim? Se ele fala de viver por fé, é necessário que ele tenha experimentado isso na sua vida, porque senão fica muito fraco, não fica não? Precisa, na verdade, precisa que o pregador fale aquilo que ele experimentou. Por isso, diga amém. Obrigado, Quinho. Concorda comigo? Eu vim aqui falar de coisas que não interessam. Quando eu digo para você de salvo, quando eu digo para vocês de céu, eu tenho que ter uma convicção real na minha vida, porque senão não vale. Eu prego para você, mas eu não usufruo. Grande vantagem. Grande. Falo de santidade, mas eu sou um porco. Porco é sujo. Falo de santidade, de vida santa, mas eu sou errado. Falo de um relacionamento correto com a esposa, mas eu não vivo esse relacionamento. Vale alguma coisa? Não vale. É por isso que esse texto de 1 Coríntios, capítulo 9, 27, ele diz isso que nós acabamos de ler. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Diga amém. Todos que pregam no microfone devem falar de coisas que já venceram e que já viveram. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Falar, sugerir alguma coisa que eu não tenho, não é certo, não é honesto. Eu tenho que falar. Quando eu digo assim que Jesus é o meu libertador, eu tenho que ter experimentado e tenho que ter visto na minha vida que Ele me libertou. Quando eu falo de Ele é consolador, eu já experimentei na minha vida que Ele é consolador. Quando eu falo assim de uma qualidade de vida totalmente superior a tudo que o mundo dá, eu digo assim, eu tenho experimentado. Quando eu falo assim, de comparando a vida que eu tive e a vida que eu vivo agora, e digo assim que a vida agora ela é incomparavelmente melhor do que a vida anterior, é porque eu vivi essa vida. Se eu não, puxa, perdeu toda a expressão, há uma escassez de autoridade, uma autoridade totalmente restrita que não vai levar a lugar nenhum. Eu digo assim para vocês, que a função da pregação é avisar adiante, presta atenção, avisar adiante, avisar a todos que há perigo. A missão do pregador é dizer às pessoas que há perigo adiante. O arauto de Deus é dizer assim, olha, está tudo muito bom, está todo mundo se abraçando, casando e dando-se casando, está tudo muito legal. A missão do pregador é dizer para as pessoas no geral, assim, pessoal, há perigo adiante. Convém atentar, porque se você não atentar, você é a vítima. Você vai ter problemas, você vai ter problemas. Então, sobre esse aspecto, cabe a todos nós não dizer a vocês uma palavra agradável, uma palavra que você chegue no final e diga assim, puxa, que palavra legal. Mas se você não foi alertado para a dificuldade e tomado providência quanto àquela situação, eu digo para você que a pregação não valeu nada. O pregador, ele sugere às pessoas as dificuldades adiante. Para aqueles que já conheceram, que aqueles que já têm o seu nome escrito no céu, há uma pregação específica quanto aos cuidados que ele deve ter. Quanto àquele que está no mundo que ainda não conheceu, há uma palavra dita para que aquela pessoa venha a crer e participar do rebanho, da família de Deus. É isso tudo. Então, a pregação, ela avisa e diz assim, e sempre dizendo assim, cuidado, preste atenção, isso para todos nós, tanto salvos como não, a palavra é unânime e diz assim, cuidado, que tem perigo adiante. Qual é a providência que você deve estar? Se você observar bem, isso é uma coisa que você deve notar e observar. Você anda numa estrada, dependendo da estrada, ela é cheia de sinalizações, não? Placas de sinalização. Se aquela curva é muito acentuada, superelevação ao contrário, tem uma em Campos do Jordão, que quando você sai de Campos do Jordão para cá, já viu aquela curva? A curva, toda a curva que é projetada e ser executada, ela tem uma superelevação. Você entra na curva, a tendência dela ela tem que ser assim, para ela agir de tal maneira que você não fuja, não seja vomitado dela. Há todos indicadores que você deve obedecer para que você seja bem sucedido. Placas de sinalização. Não é assim? E aí, se você obedece, viagem tranquila. Chega no destino. Se você não obedece, você vai ter problema, vai escorregar, vai sofrer dano e tudo mais. Por exemplo, falamos sempre aqui a respeito de cuidados que você deve ter. Irmãos,
Cuidados que vocês devem ter. Quando eu digo de cuidados que você deve ter, eu digo o seguinte: nós estamos em guerra e poucos percebem isso. Nós estamos em guerra, mas que guerra é essa que eu não vejo ninguém armado perto de mim? Você não vê, mas é uma coisa complexa. Por exemplo, casal, família. Eu já falei N vezes, muitas vezes, e eu disse assim, de que eu não creio em fidelidade conjugal, eu não creio. Se a base não for o Senhor Jesus, eu não creio. Isso significa que, olha só, se não houver convicções, a pessoa ela é dominada quando entra numa chuva de granizo, de alguma coisa, vai derrapar. Vai derrapar. Eu vi um comentário hoje a respeito de homossexualismo. Olha, homossexualismo é alguma coisa abominável na palavra. Não sou eu que estou falando. Vai dizer assim para mim, assim, essa palavra não é uma palavra politicamente correta. Eu digo, eu não estou preocupado com você, não sou candidato a nada, mas eu tenho que falar a palavra, eu tenho que avisar. Eu tenho que dizer para todo mundo, dizer o seguinte: olha, homossexualismo é uma coisa que é frontal à santidade de Deus, é contrário. É contrário. Aí você fala, não fala nisso, mude de assunto. Mas eu estou falando, não estou linearmente, ou de primeiro momento, combatendo, porque eu sei que a pessoa não tem poder para sair daquele estado que está. Eu tenho que sugerir às pessoas, e é a pregação da fé, que se ele for buscar recurso em Deus, ele resolve o problema. É essa a ideia. Então eu não posso me calar, eu tenho que dizer assim: olha, o seu problema é grave. O seu problema é sério, não tenha dúvida, eu não quero amenizar isso. E o mais interessante é dizer assim: o problema seu é sério e você não sai do lugar que você está. Você fica pedalando uma bicicleta sem correia. Você pedala e não sai do lugar. Você precisa de recurso, eu preciso de recurso para vencer aquela dificuldade. Então o evangelho e a pregação, ela sempre se considera. E olha aqui, para aquele que não crê, diz a palavra lá em Salmo 35, ele diz que o caminho dele é escorregadio e escuro. Pense bem, olha um pouquinho, reflita sobre isso. Caminho escorregadio e escuro. Quem não cai? Esperto. Caminho daquele que não conhece o Senhor. É Salmo 35. Diz assim: é tenebroso, é escuro e escorregadio. Deixa eu falar para você, você fica em pé num caminho desse? Quem é que fica em pé? Escute, Luísa, é escorregadio e é escuro, você não sabe nem onde é palpar. Você não tem nem jeito, é escuro. É claro que vai cair. Logo, perigo adiante. A proposta de Deus, a solução de Deus, está pela vida de Jesus em nós para resolver essa questão. Porque aquele que está no Senhor está na luz. E aí não tem caminho escorregadio e não tem caminho escuro, não tem caminho tenebroso. Sempre a direção é de andar lá. Então, quando nós falamos aqui, quando nós nos reunimos, a palavra é o seguinte, para todo mundo: você quer ter a sua vida arrumada? Você quer não tropeçar? Quem quer não tropeçar? Olha só, a palavra de Deus visa correções. Você quer não tropeçar? A palavra de Deus mostra o caminho, que é Jesus. Ponto final. Se você não quer, você vai andar para o caminho seu. E andando no caminho seu caminho é tenebroso e escorregadio. E não tem jeito. A pregação, presta atenção, hoje no meio de muitas vozes, você fica sabendo, mas quem tem a palavra? Porque são tantas as palavras, não? Antigamente, talvez fosse mais fácil dizer de uma denominação contra a outra, porque tinha uma centralizada e todas as outras eram unânimes contra aquela. Mas hoje, essas inúmeras denominações, elas em si mesmas, ela tem um monte de vozes, não? Se você pegar, por exemplo, uma denominação, eu não vou dizer o nome, e uma outra denominação, você vai ver que não há uma unanimidade. Cada um prega uma coisa. E o pior, muitos pregam coisas conflitantes. E aí você fala assim: caramba, mas e aí como é que fica esse negócio? Quem é que está com a verdade? Esse aí está exagerando. Não precisa esse exagero todo, né? Não precisa não. Afinal de contas, a voz de Deus é a voz do povo é a voz de Deus, e aquelas coisas que as pessoas começam a inventar. Presta atenção. No meio de tantas vozes, tem uma que você não é. Não pode ser. Você não pode ser negligente com a sua vida. Você tem que obedecer às placas de sinalização. A placa que é do céu é para cima. Abra, por favor, Provérbios. Ache Provérbios. Eu estou andando rápido porque não tem outro caminho. Provérbios, versículo 15 e 24, diz assim: para o sábio, Provérbios 15, 24. Diz assim: para o sábio, o caminho da vida conduz para onde?
A fim de evitar o quê? Que dê o quê? A sua diz o quê, Quinha? Para livrar do inferno. A minha diz assim, a fim de evitar que ele desça à sepultura. Presta atenção. A pregação, presta atenção, que você não vai errar nunca, que você não vai ter dúvida alguma para saber que é uma pregação correta. Essa sinalização não é horizontal. Ela é para onde? Para cima. Presta atenção. A pregação autêntica não é uma pregação horizontal. Uma pregação que visa benefícios daqui desse mundo. Porque Deus não dá riquezas permanentes. A coroa não dura de geração em geração. Aquilo que Deus dá para o seu povo, para aqueles que creem, que vêm participar e pertencer à sua família, a pregação dele, não é horizontal. E aí dizer assim, e essa é uma pregação errada, e dizer assim, olha, se você vem para o reino de Deus, as coisas vão mudar, as coisas, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro, você vai ter emprego, você vai. Isso é uma pregação horizontal. A pregação que é a real é a pregação para cima, que livra, que leva o homem a uma salvação, que em primeiro lugar e principal, salvação eterna. Caramba, salvação é para cima. Você não pode, e eu não devo ser irresponsável de deixar para tudo para a última hora, deixar para que quando as coisas acontecerem, eu vou de improviso e vou resolver. Não vai dar certo. A pregação que você deve atentar e observar sempre é invisível e a direção é para cima. Por exemplo, Colossenses capítulo 3, de cabeça, quem diz assim, se já ressuscitasse com Cristo, vamos de novo, todo mundo, atenção, se já ressuscitasse com Cristo, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai não nas coisas que são da terra. Não é assim que diz? Pensai não nas coisas, mas naquelas que estão de cima. Pois morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deixa eu falar para você, presta atenção. Evangelho que promete beneficências para esse mundo, eu vou dizer para você o seguinte, esqueça que esse não é evangelho real. Evangelho real é dizer para você, olha, você pode ser um vencedor mesmo em dificuldades. Você pode dormir em meio a muitas crises e muitas dificuldades, porque você espera sempre o conforto de Deus, e o conforto de Deus vem sempre. E ainda que você não tenha, não é importante. Lembre-se, vida com Deus, felicidade, não é circunstancial. Eu não preciso das coisas que o mundo me oferece para eu ser feliz. É frontalmente diferente das coisas desse mundo. As coisas desse mundo, para você ser feliz, você precisa ter o carro do ano, você precisa ter a casa, e você precisa isso, e você precisa... Circunstâncias, coisas que são do seu entorno. Para as coisas de Deus, nada disso é preciso. Não é circunstancial. Eu posso ter a vida abundante, feliz, satisfeitíssimo, com nada. Não tendo nada, eu posso estar absolutamente em ordem, tranquilo e satisfeito. Para aquele que crê no evangelho horizontal, a morte vai chegando, a morte é um horror, e as pessoas não gostam de ouvir falar de morte. Não gostam, incomoda as pessoas falar de morte. Eu não falo da morte em si, eu falo da vitória sobre a morte. O problema está resolvido, gente. Eu tenho que falar e me regozijo. Se aquele leão era feroz e vivia rosnando para mim durante todo o tempo da ignorância, quando eu agora aceito e conheço tudo aquilo que a palavra tem me mostrado, eu digo assim, não tem mais, a morte não é mais o meu problema, a morte é vencida e eu não tenho mais medo dela. E esse leão agora está com permanentes? Chapinha. Está com chapinha, está tudo com o cabelo escorrido lá, caramba, não tem dente, não tem garra, e eu deito em cima dele lá, cara, e ele rosa para mim, eu bato na cara dele, vai deitar, não me amole, cara. A morte foi vencida, é motivo de se regozijar, caramba. Invisível, apontando para cima. Olha, evangelho de prosperidade, que diz que você vai ganhar mais, esqueça. Olha, por favor, Deus até pode te dar, mas isso não é coisa de Deus, isso não está no rol daquilo que Deus quer dar ao homem. Deus quer dar ao homem caráter. Deus quer dar ao homem um lar feliz, uma relação conjugal legal, fidelidade. Oh, maravilha! Gente querida, presta atenção. Coisas invisíveis, o evangelho é para cima. Evangelho é de nome. Vida cristã é de nome, é de caráter. Não é de coisas, não é de pessoas que tenham. Presta atenção, uma coisa que seja isso notável. Para mim, você ter ou não ter, para mim é do mesmo jeito.
Não sei o que você dá, se você dá, eu não estou nem aí, o problema é teu. Eu não estou nem aí com você. Deixa eu te falar, nada. Não estou preocupado com... Não tenho a menor impressão. Mas imaginar que alguns dos irmãos que fossem notadamente ricos, chegassem aqui e tivessem um lugar de destaque. Eu não posso falar um palavrão, mas eu tenho vontade de dizer. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Não fazemos questão nenhuma, se pouco, se muito. O problema é seu com Deus, eu não quero saber. Eu não quero saber do que... E se você não quiser participar, não participe mesmo, não dê mesmo, não faça mesmo. Só quero te dizer o seguinte, que a bênção é para quem dá, mas nós não precisamos do seu dinheiro. Bacana falar isso, né? Não precisamos do seu dinheiro. Deus, se esta obra é de Deus, as coisas acontecem. E tem acontecido. Por favor, preste atenção. São coisas apontadas para cima e não apontadas para baixo, horizontais. Meu irmão, preste atenção. A sua carreira seja sempre, e perceba isso, perceba que o sucesso da sua vida está em olhar para cima e não olhar de lado.